Olá galerinha, tudo bom? Estamos mais uma vez aqui com vocês na aula de matemática, né? Essa aqui vai ser um pouquinho diferente. Vamos trazer com vocês o Teorema de Tales, mas antes de chegarmos a Tales, vamos rever um pouquinho de Pitágoras que vimos na aula passada, né? Eu vou fazer a correção daquelas 3 questõezinhas com vocês, para a gente tirar as dúvidas que ficaram sobre o Teorema de Pitágoras e vamos entrar no nosso Teorema de Tales, que foi o grande mestre de Pitágoras, né? Falamos primeiramente do aluno, que foi Pitágoras, e agora vamos falar do mestre Tales, que revolucionou a matemática utilizando o teorema de Tales, né, com suas retas paralelas e transversais, certo? O objetivo é demonstrar relações simples entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Diferente de Pitágoras, que trabalhava o triângulo retângulo, né? Tales, ele utilizou muito mais a questão da formulação do ângulo e baseando-se nas retas paralelas e transversais, que se a gente trouxer para o dia de hoje, é o nosso mapeamento de rua ou de localização que a gente usa no nosso sistema de GPS para geolocalização de uma cidade, de uma rua, né? Então, as ruas são divididas geometricamente, né, em paralelas e transversais, e esse sistema é utilizado hoje no nosso dia a dia, né? Demonstração de relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Mas antes de conhecer melhor o nosso amigo Tales, vamos relembrar do nosso aluno Pitágoras, que utilizou muito bem a sua teoria do triângulo retângulo, né? E isso trabalhando na forma de problemas. Um problema número 1 da questão que vocês receberam na última aula, né, para que fossem feitas em casa, eu vou deixar a correção com vocês. A primeira diz o seguinte: quantos metros de fio são necessários para puxar a luz de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz, que está ao lado da casa e a 8 metros da base do poste? Então, tínhamos lá 4 alternativas: 10 metros, 12 metros, 15 metros ou 20 metros. Então, para observar, o ideal é você sempre ter a questão do desenho, né, que ele vai auxiliar muito você. Então, aqui tem a demonstração do poste, né, que está a 6 metros de altura, e o comprimento dele até a casa, que é 8 metros, que ele chama de base. E a linhazinha pontilhada, né, que é a parte que ele quer saber, ou seja, que foi a parte puxada de energia, que ele quer saber quanto mede isso. Então, nosso amigo Pitágoras utilizou a fórmula, né, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado. Substituindo isso na fórmula, nós temos x ao quadrado é igual a 6 metros de altura, então 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Relembrando, toda base elevada ao quadrado é uma multiplicação de um número por ele mesmo, ou seja, 6 vezes 6, 36, 8 vezes 8, 64. Então, aqui nós temos as duas operações. Também relembrando, nós já aprendemos que sinais iguais nós somamos, então 36 mais 64, nós temos aqui 100, né? Então, x2 igual a 100. E como é que a gente aprendeu que encontra isso? Temos uma potenciação, inverso da potenciação é a radiciação. Então, logo, vou trocar a potência pela radiciação. Então, vou ter x igual a raiz de 100, né? A gente já aprendeu aquele truquezinho, em alguns casos dá para fazer, no caso de 100 dá, elimina o zero aqui, raiz de 0, 0, raiz de 1, 1, então raiz de 100, 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então, o nosso comprimento da nossa hipotenusa, ou seja, o comprimento do fio do poste até a casa, vai ser de 10 metros quadrados. Essa é a questão 1 que vocês receberam em casa. A questão 2, ele fala de um terreno triangular, tem frentes de 12 metros e 16 metros em duas ruas que formam um ângulo de 90 graus. Né? Quanto mede o terceiro lado desse terreno? A, 5 metros, B, 10 metros, C, 15 metros ou D, 20 metros. Né? Nesse caso aqui, ó, nós não temos o desenho para auxiliar, mas ele é bem claro, é um triângulo retângulo, porque ele já disse que é um ângulo de 90 graus, né? Aonde uma rua, que seria
a transversal da altura tem 12 metros e o seu comprimento tem 16 metros. Então, aplicando isso ao teorema de Pitágoras, nós vamos ter x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144, mais 16 ao quadrado, 16 vezes 16, 256. Então, mesmo princípio, sinais iguais ao som, 144 mais 256, nós teremos 400. Invertendo-se aqui a potenciação pela radiciação, nós temos raiz quadrada de 400. Mesmo princípio podemos aplicar aqui, eliminamos o número do meio, raiz quadrada de 0, 0, raiz quadrada de 4, 2. Então, raiz de 420, ok? Então, x igual a 20 metros. Então, o nosso terceiro lado, para fechar esse triângulo, desse terreno, vai medir exatamente 20 metros, ok? E o nosso terceiro e último exemplo, que fala de Pitágoras, diz o seguinte: durante um incêndio num edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram uma escada Magiros, está aqui representada no desenho, de 10 metros para atingir a janela do apartamento em chamas. A escada está colocada a 1 metro do chão, ela tem 1 metro de altura do chão, sobre um caminhão que se encontra afastado 6 metros do edifício. Qual é a altura do apartamento em relação ao chão? Calcule. Observe aqui, que nesse lado aqui nós temos uma variávelzinha que está fora do contexto, 1 metro quadrado. Ela não entra na conta por enquanto. Então, vamos lá. Colocando aqui no teorema de Pitágoras, nós vamos ter 10 ao quadrado. Por que 10 ao quadrado? Porque ele diz que essa altura aqui da escada Magiros, ou seja, nossa hipotenusa, mede 10 metros quadrados. Essa daqui ela vai ter uma modificaçãozinha aqui, diferente dos dois exemplos anteriores. X ao quadrado é o nosso cateto que representa aqui a altura do prédio, que nós não temos, nós só temos 1 metro aqui, que é a diferença da Magiros, né? Mais 6 metros ao quadrado, que é a distância aqui do caminhão para a parede. Então, obviamente, nós temos que trocar elementos que estão de um lado, você vai levar para o outro, ou seja, 10 ao quadrado, está positivo, vai passar negativo. X ao quadrado, quem você quer encontrar, está positivo, vem negativo, né? Nós já aprendemos em outras operações, equação do primeiro grau, função do primeiro grau, a própria equação do segundo grau, que nós não podemos trabalhar com a primeira variável negativa. Então, para que eu troque esses sinais, para que ele fique positivo, é necessário que eu multiplique por menos 1. Por que por menos 1? Porque todo número multiplicado por 1 vai ser igual a ele mesmo. A única função que vai ser alterar os sinais, porque menos vezes menos vai dar mais, então passa a ser positivo. Menos vezes menos vai dar mais, 100 passa a ser positivo. E o 36, que estava positivo, passa a ser negativo. Mais vezes menos, menos. Então, observe aqui que inverteu-se os sinais e agora eu posso continuar a minha operação. Sinal diferente, né? Temos 100 positivo, 36 negativo. Eu subtraio, né? 100 menos 36, 64. Aqui a gente já viu no outro exemplo aqui, passa a ser igual. Então, eu tenho a potenciação troca pela radiciação. Então, x vai ser igual a 64, raiz de 64, 8 metros. Aí, uma dica para vocês, se tivesse aqui as alternativas, com certeza tinha alternativa marcando lá 8 metros. E a gente encontrou 8 metros. E a gente poderia cometer um equívoco, mesmo com a conta correta, não era isso que ele estava perguntando. Qual é a altura do apartamento em relação ao chão? Então, sempre retorna ao problema, porque 8 metros é a altura em relação ao chão? Não, é a altura da escada Magiros em relação ao chão. Porém, esse escada Magiros está a 1 metro de altura do chão. Então, eu teria 8 metros mais 1. Então, a altura real do prédio não é 8 metros, e sim 9 metros. Então, com certeza, uma alternativa aí teria 8 metros, 9 metros, e a gente iria fazer a conta, encontrar os 8 metros, marcaria a questão e estaria
cometendo um erro, estaria errado, porque eu tenho que ter atenção aqui na relação, certo? Então esse é o terceiro problema que encerrou nosso amigo Pitágoras. E agora vamos falar aqui de nosso amigo Tales, certo? Vamos falar aqui do nosso amigo Tales. Teorema de Tales. O teorema de Tales, Tales calculou a altura da pirâmide do Egito em Quéops, utilizando apenas um bastãozinho, né, que representava as sombras, utilizando as retas paralelas e transversais. Mas como ele fez isso, né? O que é que Tales fez tão importante? Tales de Mileto, né, foi um importante pensador da Grécia. Ele era filósofo, matemático, né, do período pré-socrático. É considerado por alguns o pai da ciência e da filosofia ocidental. Suas principais ideias expandiram os horizontes teóricos nas áreas da matemática, da filosofia e da astronomia. Então, os conceitos básicos dessas três disciplinas, muito dela tem em função de Tales, né? Para ele, a água era o principal elemento da natureza e é essencial para todas as coisas. O teorema de Tales é uma teoria aplicada na geometria que é expressa pela seguinte sentença: a interseção por duas retas transversais de um feixe de retas paralelas forma segmentos proporcional. Então, observa aí que ele trabalha na sua fórmula a proporcionalidade, né, que vem de razão e proporção da matemática, aplicando-se esse conceito à geometria, né, e com isso ele desenvolve a fórmula do teorema de Tales, que sempre tem o objetivo de descobrir uma distância, de descobrir uma localização, descobrir um número que está desconhecido, oculto, né, que é bem parecido com outros assuntos que nós temos na porcentagem, que é a regra de 3, porque ele trabalha com 3 áreas desconhecidas. Aqui ele usa a proporção matemática, ou seja, ele consegue aplicar essa relação proporcional para que através da sombra ele consiga medir objetos extremamente grandes, né, e aplicando a proporção a um objeto pequeno e fazendo a correlação matemática. O exemplo para isso foi ele ter impressionado os egípcios, conseguindo fazer a medição exata da pirâmide de Quéops, a maior pirâmide do Egito, utilizando apenas um bastãozinho, né, que ele colocou proporcionalmente à altura original da pirâmide. Mas como ele fez isso? Porque ele tinha a sombra da pirâmide, então ele fez a regressão matemática para deixar a sombra do bastão proporcional à sombra da pirâmide e, consequentemente, ele consegue calcular a sua altura, certo? Então, o que seria isso? Então, aqui bem prático, observe, temos aqui duas retas transversais, né, que são cortadas aqui pelas retas paralelas, a RST, né? Observe que parece, se você observar, quem utilizou já um GPS, ele é bem próximo, porque ele aparece aqui a correlação de retas que formam os segmentos de ruas, né, na sua divisão. E essas distâncias geralmente são divididas geometricamente proporcionais. Então, na figura acima, a reta transversal U e V interceptam as retas R, S, T. Os pontos pertencentes à reta U são o A e o B, e o C. E na reta V são os pontos D, E e F. Logo, de acordo com o teorema de Tales, nós temos AB é igual a D e E. Logo, BC é igual a E e F. Observe que é aquela organização que você tem distribuída aqui, ó, no seu teorema de Tales, no primeiro desenho que eu mostrei a vocês. Então, lê-se A, B está para BC, assim como DE está para EF. Né? Então, quando você aplica nessa teoria, né, nós determina a medida de x indicada na imagem abaixo. Então, observe aqui a imagem, né, a reta U, como estava apropriada, a reta V, e aqui nós distribuímos, né, os pontos 2 na letra U, 3 aqui na letra V, X,
que é o ponto desconhecido, e o 9. Então, formou aqui, ó, aplicando o teorema, nós temos 2 está para x, que vai ser igual a 3 está para 9. Sendo assim, nós temos o que aqui? Multiplicação. 3 que multiplica x vai ser igual a 2 que multiplica 9. Aonde a gente já viu essa formulazinha? Lá em equação do primeiro grau, quando eu estou encontrando uma variável ou número desconhecido, né? Só que esse mesmo conceito, aplicado aqui no teorema de Tales, de proporção, que lá também é proporção em razão, né? Você está aplicando isso à geometria, encontrar distâncias, encontrar tamanho de objetos longos. Então, a matemática ela sempre se intercala, né? Ela está sempre dando voltas, mas você vai estar utilizando conceitos diferentes, porém são conteúdos que você já utilizou. Se você observar bem, todas as orientações que a gente fez, seja o teorema de Pitágoras, seja o teorema de Tales, seja a equação do segundo grau, seja razão e proporção, você volta àquela matemática básica que você aprendeu lá no início, multiplicar e dividir principalmente, ou adicionar e subtrair. Então, embora aqui seja um conceito diferente, você sempre está retornando à matemática básica. Então, 3 vezes 1, 3, acompanha o x, então eu vou ter 3x, subtendo que tem 1 aqui, não é 1, 2 vezes 9, 18. A gente já aprendeu, quando está assim, está multiplicando, qual é a inversa da multiplicação? É a divisão, então eu vou passar dividindo, 18 dividido por 3, 6, né? X igual a 6. Então, o número desconhecido aqui era o 6, certo? Então, 2 em cima, 6 embaixo, 3 e 9 embaixo. Se você multiplicar correto, você vai observar que proporcionalmente nós teremos o mesmo número. Por quê? 3 vezes 6, 18. 2 vezes 9, 18. Então, por isso que dizemos que são proporcionalmente iguais. Embora estamos trabalhando com frações ou números diferentes, quando você multiplica de forma invertida a sua operação, você sempre vai conseguir o mesmo número, porque elas representam a mesma quantidade. Daí a expressão de ser uma proporção matemática exata. Outro exemplo bem claro, que é aquilo que eu falo com vocês que é usado muito pelo GPS, que é a questão das medidas de ruas, medida de terreno, principalmente quando há um loteamento de casas novas, então há a medição do terreno, e nessa medição do terreno você faz a divisão em metros quadrados, né, para saber quanto mede de frente e por trás desse terreno, e geralmente isso são divididos geometricamente. Quando você vai olhar uma maquete de um condomínio, por exemplo, quem visitou aí recentemente, esses condomínios estão abertos aqui, a Avenida em Currais Novos, os lados de Santana, o Currais Novos, ou aquele ali perto do Totoró, perto do IF, quando você olha a maquete dela, está toda dividida geometricamente as ruas, né? E observe que tem linhas que ficam de formas transversais, porque elas não têm a medida exata, mas elas estão proporcionalmente exatas para ter a mesma medida em metros quadrados, ou seja, para que uma pessoa não tenha um prejuízo, ou seja, meu terreno não seja maior do que o outro. Então vamos ver aqui esse outro exemplo que eu deixei para vocês. A figura abaixo indica 2 lotes de terreno com frente para a rua A e para a rua B. Observa aqui, ó, rua A e rua B. As divisões dos lotes são perpendiculares à rua A e as frentes dos lotes 1 e 2 para a rua B medem respectivamente 21 metros e 28 metros. Observe aqui em cima, 21 metros e 28 metros. E a frente do lote 2 para a rua A mede 20 metros. E qual é a medida da frente da rua A do lote 1, que está aparecendo aqui com X, né? Se você observar aqui, né, nós temos aqui as nossas duas ruas, estão representando aquele eixo transversal, e as divisões aqui dos terrenos, ó, estão aqui representadas por esse quadradinho de ângulo reto, elas representam as nossas perpendiculares, ou seja, é um teorema de Tales invertido. Então, como é que eu monto isso? X sobre 20, né, vai ser igual a 21
sobre 28. Então aqui eu faço a inversão, 28 vezes x vai ser igual a 20 vezes 21. Então você vai multiplicar 28 vezes 1, 28 acompanha o x, 20 vezes 21 vai dar 420. Então chegou nesse ponto aqui, ó, você vai fazer a divisão, né? X vai ser igual a 420 dividido por 28. 420 dividido por 28, x vai ser igual a 15 metros, certo? Então, observe que tudo vem na razão e proporção geométrica. Sempre que é que tem que observar no desenho, quando eu estou falando de rua, qual o segmento da rua eu estou indo. Ou seja, você chegar em algum canto, você tem que dar lá uma localização no seu GPS. A mesma coisa aqui para você montar a sua operação matemática, eu tenho que fazer a correlação de que retas são perpendiculares e quem são as transversais. No caso aqui, né, as transversais são as ruas e as perpendiculares são as linhas que formam cada terreno, ok? Então, gente, essa foi a dica dessa semana do Teorema de Tales. Vocês vão estar recebendo a atividadezinha com ela. Agradeço a vocês estar aqui mais uma vez. Estudem, olhem com atenção, revisem o vídeo, dê uma paradinha antes de fazer o vídeo, que vocês vão sair muito bem no Teorema de Tales, ok? Tchau, tchau e até a próxima aula.